na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, eu celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar. São Mateus capítulo 18. A partir do versículo 21. Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, e que eu tenha que perdoá-lo? Até 7? Jesus lhe respondeu: não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido, ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. O servo então, com toda a reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora, livre. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, esbravejando: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, malvado, perdoei-te toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial vos fará,
Amém? Põe a mão no seu coração, pede ao Espírito Santo que fale conosco, com você, comigo. Ore e fala com Ele agora. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pedindo a Tua unção, a Tua presença. Fala conosco, Deus. Precisamos Te ouvir, Senhor. Manifesta a Tua presença e Tua graça neste lugar. O Senhor é Deus que fala. Os ídolos deste mundo têm boca, mas não falam. O Senhor fala. E nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Todos digam amém. Queridos, quantos aqui se sentem perdoados? Levanta a mão. Quem se sente perdoado aqui? A Bíblia diz assim, irmãos, que os nossos pecados separam-nos de Deus. Isaías 59:2 fala isso. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Olha para mim. Por nós, irmãos, nós temos um mérito para entrar na presença de Deus. Nós cantamos aqui pelo novo e vivo caminho. Quem nos garante acesso à presença de Deus é Jesus. É o sacrifício de Jesus. Amém, queridos? Mas ouça bem. A Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, 1 João 9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,7 diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, pela fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Pedro 1,18 diz que nós não fomos comprados por prata nem por ouro, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem mácula. Olha para mim, irmãos. Tudo isso é promessa. Garantias, são garantias. Fala comigo, garantias. Da parte de Deus, de que estamos perdoados. Mas ouça bem. Você recebeu Jesus como Senhor da sua vida? Você está? Está fraco. Quem recebe Jesus como Senhor da sua vida, Salvador, confessa seus pecados e os deixa, está perdoado. Mais forte, está perdoado. Bem, hoje eu quero falar sobre a única coisa que pode revogar o perdão. Pastor, existe isso? Existe. Você sabia que o perdão que Deus te deu pode ser revogado? O tema da mensagem é esse: o que pode revogar o perdão de Deus? O que é revogar? É anular. Pastor, o que é que pode anular? Deus me perdoou. Alguma coisa pode anular isso? Sim, tem uma coisa que pode. É sério. Revogar é invalidar, cancelar, derrogar, abolir, extinguir. Preste atenção, irmãos, porque, como diz o pastor Rolfo, quem ouve mal, sai falando mal.
coisa que a gente não pode se cansar de perdoar. Chegaram para Jesus, Pedro chegou para Jesus. Entre os líderes religiosos da época, se dizia que ele tinha que perdoar até 3 vezes. E o Pedro, querendo ser generoso, Senhor, é até 7 que temos que perdoar, e é ao dia, irmão. Se você pegar lá em Lucas 17:4, fala que é por dia, Jesus falou. Aí Jesus disse assim: não te digo 7, mas 70 vezes 7, pelo amor de Deus. Isso num dia. Já pensou, eu tenho que te perdoar, Rodrigo? 70 vezes 7 num dia. ...499 vezes, Alessandro. Edna. Isso num dia. Quer ver? Vai lá em Lucas 17:4. Alguém leia alto para a gente. Vamos, 1, 2, 3 e já vai. Quantas vezes, irmãos? 7 vezes no dia. Aí Jesus aqui diz: não é 7 não, é 70 vezes 7. Aí, queridos, ouça bem. Essa parábola que Jesus conta, havia um certo rei que decidiu acertar as contas com seus servos. Fala comigo, acerto de contas. Vai haver um dia, irmãos. Amém? Um dia para o acerto de contas, e ninguém está livre disso. Seja rico, pobre, religioso, não, ateu, à toa, todo mundo tem o dia do acerto de contas. Esse servo foi chamado pelo rei para o acerto de contas. E aí o rei viu lá no livro suas contabilidades lá, que esse servo devia para ele, irmãos. Meu querido, não era pouco não. 10.000 talentos. Um talento pesava mais ou menos 30 quilos. Um talento. Quanto que ele devia, irmãos? Quanto? 10.000 talentos. 30 quilos, um talento. Se o talento fosse de ouro, seria mais ou menos 4 bilhões de dólares. Tá? É pouco, irmãos. Quanto que ele devia? Trazendo para hoje? 4 bilhões de dólares. Seria em real 12 bilhões de reais. É dinheiro isso, Jorge? Não é nada, né? Essa era a dívida desse camarada, irmãos. Um pouquinho, né, Roberto? Ajudava para a gráfica lá? Você deve fechar a gráfica. Parece que as 10 pessoas mais ricas do mundo hoje, somando tudo, eles têm 17 trilhões de dólares. Vocês
a mim não interessa. Não é verdade? Amém? Faz diferença para nós, né? Mas para você ter uma ideia, irmãos, como esse homem estava endividado, o Senhor dele o chamou para o acerto de contas, e a Bíblia diz que ele não tinha, fala comigo, ele não tinha como pagar. Olha para mim aqui, queridos, nós também não tínhamos como pagar. Nós não temos como pagar. Esse rei representa o nosso Jesus, e esse servo representa cada um de nós que fomos perdoados. Por quê? Porque, irmãos, olha para mim aqui, esse camarada, quando o rei disse assim: ah, você não tem como pagar, então eu vou pegar você, a sua mulher, os seus filhos, e vou vender para fazer dinheiro. Vai dar uma merreca perto do que você me deve, mas você tem que pagar de algum jeito. Então, a pessoa devia, ele se tornava escravo, ele era vendido, né? Porque quem deve é escravo do seu credor. Hoje não vai preso, né? Mas fica insolvente, ou seja, não pode comprar nada no seu nome. Aí, irmãos, prende direito a lição. Mas olha aqui, irmãos, ele não tinha como pagar, diz a Bíblia. E aí aquele rei mandou prendê-lo juntamente com a esposa e filhos. Significa o que, irmãos? Ele não tinha como pagar e não tinha nenhuma esperança mais. Não parece um pouquinho com a nossa história isso aqui, irmãos? Nós não temos pecado, irmãos, nos separa de Deus. E nós não temos como resolver essa questão, não há esperança se não for por Jesus, irmãos. Assim como esse homem, a Bíblia diz que ele se ajoelhou, ele se lançou aos pés daquele rei, e ele diz assim: seja piedoso, seja generoso, seja complacente, tenha misericórdia, tenha paciência comigo, eu vou dar um jeito, eu vou te pagar. Mas olha, irmãos, ninguém dá jeito numa dívida dessa. A dívida do pecado ninguém consegue pagar, irmãos. Só Jesus pode comprar o pecador. Então aquele rei se compadeceu daquele servo devedor, sem esperança. E a Bíblia diz que aquele rei o perdoou e o deixou livre. Preste atenção nesse detalhe, irmãos. O perdão de Deus nos deixa livres.
coisa podia mudar essa história, irmãos, se foi o rei que deu a última palavra? Quanto que ele devia, irmãos, trazendo para o dinheiro nosso aqui do Brasil, para o real? Mais ou menos 12 bilhões. Não sei nem o que é isso, irmãos. Ivan, é uma graninha boa, não é? Quebra um galho, quebra o bosque todo. Floresta inteira, né, cara? Você ia desistir até da medicina, né, pai? Aí, queridos, o que é que podia anular isso, irmãos? O rei já tinha, cara, foi perdoado de uma dívida imensa, impagável. Mas aí depende do que a gente vai fazer com a nossa liberdade, com o perdão que nós recebemos, queridos. Ele vai embora agora perdoado e livre. No meio do caminho, ele encontra um dos seus conservos, um dos que servia aquele rei juntamente com ele, no mesmo patamar, ombro a ombro. E aquele conservo devia para ele 100 denários. Um denário corresponde mais ou menos a um dia de serviço. Então vamos supor aí que uma pessoa ganhe 50 reais por dia, um trabalhador braçal. Ele vai ganhar lá no final do mês uns 1.500 reais mais ou menos. Mas olha para mim, gente. Aquele homem foi perdoado de quanto, irmãos? 12 bilhões. E ele encontra um camarada milionário, Mirzão, oh. E ele encontrou aquele cara. Vem aqui, Jair. Ele encontrou aquele cara e já foi logo pegando ele assim, ó. Paga o que me deves! Ou eu vou te meter na cadeia! Seja paciente para comigo. Seja paciente para comigo e tudo te pagarei. Não foi a mesma oração que ele tinha feito para aquele senhor? O mesmo pedido. Só que a Bíblia diz que ele agarrou aquele seu conservo, o sufocou e o mandou para a prisão. Fica aí. Enquanto você me dever, você vai ficar preso. Piorou, né, irmãos? Se livre não tem condição de pagar, imagina preso. Acontece, irmãos, que lembra que aquele rei tinha muitos servos. Acontece que os outros conservos
O senhor não perdoou aquele homem que devia 12 bilhões para o senhor? Perdoei. Então, mas ele encontrou um conservo dele, companheiro, que devia para ele 100 denários, mirzão. E ele não quis perdoar. Pelo contrário, sufocou aquele homem e jogou o cara na cadeia. Presta atenção, irmãos. Deus fica sabendo de todas as nossas atitudes. Aquele homem já estava perdoado e livre. Depende do que é que nós fazemos com o perdão e com a liberdade, para mantermos-nos perdoados e livres. É assim. Vem aqui, Michel. Chega para isso. Servo malvado. Olha só, irmãos. Já pensou a gente ouvir isso do nosso rei? Servo malvado, eu não te perdoei toda aquela dívida. Sim. Ele disse que já estava sob pressão já. Olha aqui, irmãos, o que eu estou falando está aqui, ó. Eu não perdoei você toda aquela dívida. Sim. E não devia você ter feito a mesma coisa com o teu conservo? A Bíblia diz, irmãos, que o rei se sentiu ofendido. O rei se sentiu insultado. Eu tive misericórdia de você. Você deveria ter tido misericórdia dele. Sabe o que a Bíblia diz? Vem aqui, Biju. Vem aqui, Silvio. Vem aqui, Rodrigo, Ricardo. Vem cá, os quatro. Eu te perdoei. Você devia ter perdoado ele também. E o rei se sentiu ofendido, insultado, e entregou ele aos seus carrascos, certo? E mandou prender ele na cadeia, certo? Até que a dívida fosse paga. Como ele nunca ia poder pagar, nunca mais ia sair de lá. Condenação eterna. Pode levar. Vocês já entenderam o que é que pode revogar o perdão? Sim ou não? Para encerrar, olha aqui, Michael. Foi só um teatro, viu? Você é bênção. Tá bom? Você está abençoado, viu? Você também está abençoado. Pode sair da cadeia. Mas se gostou, fica. Verso 35, você que tem a Bíblia aí, vamos lá, Mateus 18. Assim também, o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão.
Na oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, no versículo 12, está escrito assim: Jesus, quando ensina a orar, diz: perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Ouça bem, queridos. O perdão de Deus, perdão que Deus nos deu, está apoiado numa condição. Olha para mim. O perdão que Deus te deu, quando foi perdoado? Eu comecei perguntando: quem está perdoado? Se sente perdoado aqui? Levanta a mão, você que está perdoado. O perdão que Deus deu a mim e a você está apoiado numa condição: de perdoarmos aqueles que nos ofendem. Vocês estão entendendo isso? Sim ou não? Não perdoa. Não perdoa. É muito grave o que ele lhe fez. Irmãos, 100 denários não é nada perto de 12 milhões. De 10 mil talentos. A nossa ofensa a Deus era muito maior do que qualquer ofensa que alguém possa fazer para nós. Vocês estão entendendo isso? Então repita comigo: o perdão de Deus. Fala: o perdão que Deus me concede está apoiado numa condição: eu perdoar também os que me ofendem. Quem não perdoa, ele revoga o perdão. Eu te perdoei, por que você não perdoa? Então está revogado, está cancelado, está anulado o perdão. Vai para as trevas exteriores. Vai para as prisões. Irmãos, isso é muito sério, sim ou não? Então não guarda ódio, não guarde mágoa, perdoe. Pastor, mas aquele cara já fez tanta coisa para mim. Já fez 499 vezes num dia. Não perdoa, então o perdão de Deus está revogado na sua vida também. Quem não perdoa, não recebe perdão. Olha para mim, gente. Ah, pastor, mas eu não tenho como perdoar. Então você também não tem como ser perdoado. Eu sei que isso é forte, irmãos. Eu sei que isso é forte. É forte, Brasil. É forte, não é, irmãos? Fique em pé na presença de Deus. Fala comigo assim: a minha dívida com Deus é muito maior do que qualquer dívida que alguém tenha comigo. Então olha para o teu irmão, mas olha e fala isso para ele assim: a minha dívida com Deus é muito maior do que a sua dívida comigo. Se eu quero o perdão de Deus, fala para o teu irmão, olha nos olhos, se eu quero o perdão de Deus, eu também devo perdoar você. Ou o perdão de Deus será revogado na sua vida. Irmãos, eu acho isso tão sério. Por que muitas vezes tem gente que vai orar e Deus não responde, não ouve, que tem mágoa, não perdoa? Quem não perdoa não recebe perdão, não recebe cura. Feche seus olhos.
você, irmãos, eu também sou humano como vocês. Tem coisa que dói tanto. Dói tanto. Uma vez eu fui tão ofendido, tão humilhado. Eu fiquei com uma raiva tão grande que eu pegava o carro e andava na cidade para ver se eu achava aquela pessoa, para passar com o carro em cima dele. Nunca encontrei, graças a Deus. Deus nunca deixou. Mas o Espírito Santo foi trabalhando dentro de mim. Trabalhando. E só quando eu estava liberto daquilo, eu encontrei aquela pessoa. Ao invés de eu passar em cima dele com o carro, eu dei um abraço nele e disse: eu te amo em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Você tem razão para estar ressentida. Talvez uma traição, talvez um abuso, uma ofensa. Mas olha, queridos, o Espírito Santo está aqui. Jesus está dizendo assim para você: eu te amo tanto, filha. Perdoa, porque eu te perdoo também. Perdoa, porque eu quero te levar para o céu. Perdoa, porque eu quero ser teu Deus, eu quero ser teu Senhor. Perdoa, para você ficar livre, em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos, comece a orar por essa pessoa que te ofendeu. Fala: Deus, fala o nome dele para Deus, fala o nome dela para Deus. Fala: Deus, eu perdoo, Senhor, porque eu quero teu perdão também, em nome de Jesus Cristo. Fala com Deus, querido, fala com Deus. Fala: eu perdoo sim, Senhor. Às vezes até dói dentro da gente, irmãos. Dói, tem lembranças que dói, tem coisas que dói, irmãos. Mas você pensa que o teu pecado não doeu em Jesus. Você pensa que o meu pecado não doeu em Jesus. Você pensa que não doeu, mas Ele nos perdoa. Então perdoe também. Fala com Deus, querido. Se você precisar chorar, chora. Fala: Deus, dói, mas eu perdoo, porque eu quero teu perdão. O Senhor me perdoa. E se eu não perdoar, o Senhor não pode me perdoar, ainda que o Senhor queira, porque a tua palavra é fiel. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu oro pela vida, Senhor, de cada pessoa aqui presente. O Senhor conhece um a um. Faz uma obra poderosa agora, Pai. Livra, Senhor. Livra, Deus, esta vida dessa mágoa, desse ressentimento. E que eles sintam o perdão, o abraço de Jesus nas suas vidas. Fala com Deus, querido. Fala com Deus. Fala com Deus. Vai falando com Deus. Você não pode tomar Santa Ceia cheio de mágoa.